Se apresenta um pouquinho pra galera, acho que nem todo mundo conhece você, quem é você, o que que você faz na Tá. Loud. Então, olá pessoal, meu nome é Álvaro, eu sou psicólogo aqui na Loud, né? Trabalho com as lines de LoL e do Rainbow Six também. Bom, tamo aí. É isso. Fechou. Primeira vez que eu falei com você, foi bem no comecinho do Split, você tinha falado que ainda estava começando os trabalhos, né? Agora já no meio final, você já teve algumas semanas de trabalho, né? Você atende toda a line da Loud de LoL? Isso, eu sou responsável pelo trabalho com a line como um todo, né? Então, o trabalho completo, né? Vamos dizer assim, né? Então, eu trabalho com todo mundo ali, né? Os 5 players, a coaching staff, né, junto com o manager também, então faço toda essa parte de preparação mental e, enfim, parte de performance junto com a Lari, que é a Nutri, com o Tanaka, que é o físio também. Ok. Agora a pergunta é entrando mais na parte organizacional. Você faz então sessões individuais com cada um da equipe e uma sessão em grupo. Como que funciona? Para a gente poder entender um pouco mais o seu trabalho. Tá, então como é que funciona, né? No mundo ideal, como eu gosto de trabalhar, né, como o LoL é um esporte coletivo, então é muito importante que a gente tenha essas sessões coletivas, né? Então, sessões em grupo com todos os jogadores. Eventualmente, quando viável também, quando fizer sentido, a coaching staff também participa, né? Enfim, mas enfim, necessariamente com 5 jogadores. E esse acompanhamento, né, individual também é importante porque muitas vezes o jogador às vezes não vai se sentir tão à vontade para poder expor algumas coisas em grupo e aí ter esse espaço individualizado, esse espaço mais pessoal é muito importante para a gente também poder desenvolver alguns aspectos que são individuais de cada jogador, né? Questões de personalidade, de entendimento de jogo, questões específicas, né, de dificuldades ou até potencialidades de cada um que a gente consegue desenvolver no individual, que às vezes no coletivo a gente não consegue, e vice-versa, né? Tem coisas que só no coletivo a gente vai conseguir desenvolver também, né? Então, o meu trabalho ele acontece dessas duas maneiras. Atualmente, ele tem acontecido mais individualmente, né? Então, eu tenho atendido eles individualmente até o tradutor chegar. E aí, a partir do momento que o tradutor chegar para a line, aí a gente começa com os trabalhos coletivos e também as sessões individuais junto com os jogadores da Coreia do Sul também, certo? Então, por enquanto, tem sido só esse acompanhamento dos jogadores brasileiros mesmo, e aí por conta da barreira linguística ali, porque para falar sobre LoL a gente consegue falar em inglês, né? Então tem essa compreensão. Agora, quando a gente precisa expandir um pouco mais esse vocabulário, a gente acaba tendo algumas dificuldades, né? Então a gente acaba não conseguindo ter esse diálogo, e aí o tradutor ele entra para facilitar tudo isso. Então, até chegar o Paco, a gente tem deixado isso em, em, em espera, vamos dizer assim, né? Um stand-by, né? Stand-by. Eu tava tentando buscar essa palavra e não consegui, mas é stand-by. Ok. Eu não queria colocar palavras na sua boca, então eu esperei você terminar de Não, mas é falar. isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Em stand-by. Ok. Então você não está trabalhando ainda com sul-coreanos, mas com os players que você já está trabalhando, qual que é a receptividade? Qual que é a ideia da Loud, a recepção da organização, do time, quanto ao trabalho psicológico? A Loud vê o trabalho, não só o trabalho psicológico, né, mas de toda essa parte de performance fora de jogo, né, vamos entender assim, outgame, né, enfim. A Loud leva tudo isso muito a sério, tanto que a gente está desenvolvendo todo vamos dizer assim, um departamento, né, vamos colocar dessa forma. Então a gente tem um núcleo de saúde mental, né, um núcleo de psicologia, onde a gente tem 4 profissionais hoje, né, 3 psicólogos e uma psicóloga trabalhando com as lines aqui na Loud. A gente tem 2 físios, né? Um físio para os esportes e um físio para a Kings League, né? E a gente também tem uma nutricionista agora que está 100% ali com a gente, a Lari, e ela trabalha com todas as lines dentro da Loud também. Então, assim, a Loud ela tem essa perspectiva, esse entendimento de que o trabalho, né, de preparação e de desenvolvimento dos seus jogadores ele é muito importante e ele acontece alinhado juntamente com o trabalho tático, técnico e assim por diante, né? Então, não só a parte in-game, né? Então, toda a questão de estratégia, de desenvolvimento individual de cada jogador ali, seja para o LoL quanto para qualquer outra line, mas também esse trabalho fora de jogo também, né? Que é muito importante, não só do ponto de vista coletivo, mas individual também, não só para o jogador profissional ali, né? Para a parte profissional, mas também para a parte pessoal de desenvolvimento pessoal, questão de saúde mental e assim por diante, né? Ok, muito obrigada. Acho que assim dá para ter um contexto de como é o seu trabalho, como que é a visão da Loud sobre a questão
E aí a gente vai entrar um pouco na questão polêmica, né? No pronunciamento, a Lauri disse que o Mago faltou à sessão. Aí eu queria saber se foi a uma sessão ou se foram várias sessões. Eu não sei se você pode dizer sobre isso, né? Então, na verdade, como isso já parte um pouco da questão de envolvimento pessoal junto com o jogador, né? Enfim, independente da nota ter divulgado isso, então eu acredito que não seja uma informação que eu possa compartilhar nesse sentido. Também não estou aqui para dizer que o que a Laude colocou ali é uma informação falsa, né? Na verdade, eu não posso comentar sobre. Então, assim, como é que eu posso dizer? A minha resposta à pergunta é, infelizmente, não posso comentar. Então, acho que a gente vai seguir com o que a Laude colocou na nota oficial, né, nas redes sociais. E acho que é isso que eu posso, infelizmente, comentar aqui para você. Ok, nada a acrescentar, nada a tirar. Apenas o que já existe, né? Exato, exato, exato. É o que está escrito lá e é isso que a gente vai ter que trabalhar. Tá bom. Uma outra questão que eu queria saber, ele falou com o Minerva, né, do desabafo dele, sobre a relação com a coaching staff, a relação com os outros jogadores. Aí eu não sei se você pode comentar algo, se a relação entre o time, se a sinergia estava legal, se a sinergia estava ruim. Tem algo que você pode Uhum. dizer sobre? Sim, acho que sim. Acho que no aspecto geral, acho que a gente pode entender que quando a gente está num ambiente de alta performance, né, claro que vão haver cobranças, vai haver pressão, desentendimentos vão acontecer, né, e acho que conflitos vão acontecer, não só no ambiente de alta performance, mas em qualquer ambiente onde você tenha pessoas trabalhando juntas, vai haver conflito, porque as pessoas pensam de formas diferentes, em momentos diferentes, sobre fatos diferentes, né? E na minha humilde opinião, acho que o conflito não é nem algo ruim, na verdade é algo benéfico, né? A partir do conflito de ideias, que a gente consegue desenvolver novas situações, novos pensamentos e até mesmo chegar em consenso, né? Que é o ideal. E eu acho que na maneira como o conflito acontece, como as pessoas reagem a ele, é o que vai determinar se é uma situação que vai desencadear para um lado positivo ou para um lado negativo, e aí, enfim, aí o trabalho acontece, né? Então, assim, acho que claro que a gente não vive nem vivia num ambiente perfeito, porque isso nem existe, né? Se a gente for olhar para qualquer, enfim, cenário profissional, não existe um cenário onde é 100% perfeito ou 100% adaptado. Então, acho que o dia a dia é o que vai dizer como a semana vai transcorrer. Então, claro que a gente havia conflitos de ideias, tinham ideias de como é que eu posso dizer assim? Acho que estilos de jogo diferentes, né? Então, assim, o entendimento que um jogador tinha sobre uma situação específica do jogo, um outro jogador tinha uma ideia completamente diferente, aí haviam discussões dentro disso, o que eu considero normal, dentro de um, né, assim, esperado, né? Normal é uma palavra ruim, acho que esperado dentro Uhum. de um ambiente profissional de LoL, né? E eu acho que, e eventualmente, como, de novo, em qualquer outro ambiente, às vezes as discussões ficavam um pouco mais repetitivas, talvez, acho que pode ser uma palavra que eu posso usar. Então, às vezes, a gente tinha que acabar voltando no mesmo ponto várias vezes, tentando explicar de maneiras diferentes. E às vezes isso dava certo, o jogador entendia, né? A coaching staff entendia, a gente seguia em frente. E tinha vezes que isso era um pouco mais difícil, né? Então, acho que é mais ou menos isso que eu posso dizer, assim, do que acontecia ali dentro. Mas do meu ponto de vista, eu acho que assim, nada que fugisse muito do que é visto por exemplo, minha experiência profissional em outras equipes de LoL, ou outras equipes de esportes, ou em qualquer outro lugar que a gente for ver nos outros times do CBLOL e assim por diante. Eu acho que são discussões que acontecem em qualquer ambiente. Eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, do que eu presenciei, eu não me lembro de algo fugir do ponto ou se tornar algo desrespeitoso ou algum ataque pessoal a alguém, sabe? Acho que, pelo menos do meu ponto de vista, isso nunca aconteceu, não em momentos onde eu estava presente. Eu acho que essa é uma pergunta que muita gente deve ter, né? Depois de ver o lado, tanto que a Laude publicou e do Jean ter falado, né? A grande pergunta do público às vezes era saudável a relação entre as pessoas ali envolvidas? Saudável é uma palavra, assim, que eu não sei o quanto você pode me dizer, né? Mas você desconsiderava o esperado, né? Então, acho que depende de, de que ponto de vista a gente está partindo do que é uma relação saudável, né? Então, se a gente for parar para pensar, tipo, existe relação saudável no ambiente de pressão? Talvez não, né? Assim, do ponto de vista, tipo, do que a gente realmente espera numa relação saudável, né? Mas eu acho que existiam ali, existia compreensão, respeito, né? Acho que foram feitas, enfim, acho que a gente conseguia, claro, era algo que estava sendo desenvolvido, esse ambiente, né?
mais, como é que eu posso dizer? Emocionalmente saudável, né? Então acho que isso ainda está sendo construído, porque não é algo que é feito da noite para o dia, isso leva tempo, né? Enfim. Mas eu acho que depende muito, né, do que a gente vai conseguir entender. Então, assim, do meu ponto de vista, se a gente for pensar em esporte profissional, quase nada é saudável, né? Se a gente for parar para pensar assim, né? Então, não estou dizendo que a gente está num ambiente completamente ruim, né? Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Sim, Mas eu acho que sim. assim, eu acho que a gente tem caminhado para construir boas relações e relações de respeito e de, enfim, relações mais saudáveis. E como eu falei para você, vão ter momentos onde as coisas vão ficar um pouco mais exaltadas, ou às vezes vai sair uma palavra que não vai ser muito bem compreendida por conta da barreira linguística, por a gente estar comunicando numa outra língua. E acho que você sabe disso muito bem. Uma coisa é você se expressar na sua língua nativa e outra coisa é você se expressar numa língua estrangeira. Então, acho que só aí a gente já tem uma falha de comunicação que vai acontecer e às vezes uma coisa vai ser mal interpretada. Mas acho que é isso, assim. Então, acho que é um ambiente onde a gente vem tentando construir isso e vem desenvolvendo isso a longo prazo. E, enfim, acho que é mais ou menos por aí. Ah, sim, entendi. Você falou justamente sobre essa diferença de língua. Eu entro um pouco mais fundo, né? A questão cultural. Querendo ou não, a visão de mundo de um brasileiro e de um coreano é super diferente. O coreano ele tem a hierarquia muito forte, enquanto o brasileiro ele tem uma visão mais de igual para igual. E aí, o que você pode falar pra gente sobre essa diferença cultural? Eu sinto que, por exemplo, o Jean Mago, ele é o mais novo da equipe, né, até o momento. Você acha que tem essa questão também de diferença de idade para com os outros integrantes? Olha, eu acho que o China é o mais novo, Ah, se o eu não me China é mais engano. novo. Gente, desculpa. Eu É. sou de letras, não sou de números. Eu também não, eu sou de humanas, enfim. Mas o China é o mais novo, né? O China é o mais novo. Mas assim, eu acho que até para mim eu ainda estou entendendo essa questão cultural junto com os sul-coreanos, né? Então entendendo essas relações, né? Muito também o entendimento deles e a abertura deles para o trabalho psicológico, que também é uma questão cultural, né? Como você sabe bem, já deve ter ouvido por aí de diversos até players coreanos, coaches coreanos e assim por diante, né? Então o trabalho psicológico para eles também é uma novidade, também é algo que eles não estão tão acostumados assim, né, pelo menos não foi desenvolvido dessa forma com eles, né? Então eu também venho tentando entender e assim, eu acho que até assim, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que a gente vem conseguindo construir um ambiente, claro, entendendo ainda às vezes com alguns conflitos ali sobre algumas questões que ficam mal compreendidas, tem uma falha de comunicação porque foi como eu falei para você, o tradutor ainda não tá ali com a gente, né, 100%. Então também fica essa essa quebra, né, essa falha de conexão, porque aí todo mundo tentando comunicar em inglês, e aí tem, como eu falei, né, às vezes você se expressar um pouco além em inglês, alguns têm mais dificuldade, aí conversa em coreano, e aí os brasileiros conversam em português, e aí alguém tenta traduzir, então assim, fica um negócio meio... E acho que é por aí que a gente vê que tá todo mundo tentando muito, sabe? Então acho que por esse lado eu vejo com bons olhos, né? Mesmo com dificuldades ali por conta da língua, de ainda a gente estar se adaptando à cultura um do outro, e principalmente aos coreanos se adaptando à nossa cultura aqui brasileira, né? Eu acho que tá todo mundo tentando o seu máximo, assim, fazendo o melhor que consegue com o que tem à disposição. Então, por exemplo, a gente tem sessões de psicologia onde a gente usa o tradutor para poder tradutor, né? A gente usa o tradutor, para não falar a marca do. Eu corto, eu faço um pi. É, a gente usa o tradutor online ali para poder trazer um pouquinho mais de perspectiva, né? Enfim, então a gente tem buscado ferramentas para conseguir se entender. Então, acho que a gente tem seguido num bom caminho. E como eu falei, com a vinda do tradutor que vai chegar muito em breve, acho que tudo vai ficar muito melhor para a gente durante os treinos e para adaptação, acho que principalmente dos coreanos aqui, né? Porque acho que é isso que mais me preocupa, né? Porque são eles que estão chegando num país novo, numa cultura nova e vão ter que se adaptar. E acho que o nosso trabalho enquanto brasileiros, né, de poder recebê-los da melhor maneira possível e tentar facilitar isso, porque a gente sabe que é uma mudança muito grande, né? Então, enfim. A gente às vezes esquece que o importe para os times é um trabalhador imigrante, né? Igual acontece em várias outras Sim. profissões. Exato. Ahn, Acho que minha última pergunta é o quanto você pode falar sobre a cobrança, né? Porque é uma coisa que existe no alta performance, seja esportes tradicionais e esportes
um relato pessoal do Jean, do Mago, né, que ele se sentia só ele cobrado. Essa é a perspectiva dele de uma situação, e que existem várias perspectivas, Aham. mas da sua visão como um profissional que trabalha com a equipe, tem algo que você pode dizer pra gente sobre isso? Assim, acho que o primeiro ponto importante, acho que a fala do Jean Mago, né? Ela vem de uma perspectiva individual dele, o que é válido, né? Acho que ele tem o direito de poder se expressar sobre como ele se sentiu e como ele percebeu. E acho que é entender que isso é uma das partes do todo, né? Tipo, então, assim, tem a perspectiva dele, vai ter a perspectiva dos outros jogadores, a minha como profissional que estava ali presente eventualmente ali, né, em alguns dias junto com a Line, a visão do Raze vai ser outra, né? Então, assim, acho que cada um vai ter a sua visão sobre o fato e todas são válidas, né? Acho que esse é um primeiro ponto importante para ser dito. E, assim, com relação à cobrança da coaching staff com os jogadores, ela acontecia com todos, né? Acontece ainda com todos, né? Então, assim, existiam cobranças com o Mago, óbvio, porque ele era um jogador em desenvolvimento, ele ainda é um jogador em desenvolvimento, né? Por mais que ele não vai mais atuar com a gente, ele continua sendo um jogador em desenvolvimento. Então, sim, haviam cobranças com relação à performance dele e até aspectos profissionais dele, né? Em termos de comportamentos profissionais, etc. Mas também existia com outros jogadores, né? Então, temos outros jogadores ali que também eram muito cobrados com relação não só à performance individual, mas por exemplo, né, uma coisa que saiu que foi a nota da Loud falar sobre o comparecimento em sessão, né? Também existe essa cobrança com os outros jogadores, né? Então, quando o jogador falta, isso também é relatado para o manager e isso, né? Enfim, para a cadeia hierárquica ali dentro das lines e dentro da Loud. Então, assim, existe todo um relatório, né? E assim, não existe uma cobrança maior com o jogador X ou Y, né? A cobrança ela vem de forma equilibrada para todos. E aí a gente vai ter ali jogadores que vão ter mais cobrança, porque talvez tenham faltado um pouco mais, outros jogadores que estão com uma dificuldade maior de compreender algum aspecto específico do jogo, e aí aquilo vai ser mais cobrado para que ele consiga se desenvolver e entender como performar dentro daquela cobrança, daquele pedido, né? Enfim, ou daquela ideia de jogo. E aí acho que é muito individualizado para momento, para matchup, para estratégia, né? Enfim, para a composição que vai ser montada e assim por diante, sabe? Então, eu acredito que seja algo que seja esperado para um contexto de alta performance e, enfim, acho que qualquer jogador profissional que pelo menos vai jogar em alto nível, vai vir jogar no Tier 1 no Brasil, no CBLOL, tem que esperar ser cobrado e também entender que existe uma expectativa em cima daquele jogador e que, claro, qualquer jogador tem o direito também de dialogar e expressar qualquer descontentamento junto com a coaching staff, desde que seja de uma forma respeitosa e em busca de diálogo, né? Daquele consenso que eu falei, né? De a gente pode ter ali um conflito, então duas ideias diferentes sobre o mesmo fato, e a gente conseguir colocar tipo, a gente conseguir colocar em perspectiva e buscar o senso comum ali, né? Buscar o meio termo, né? Então acho que essa é a parte, é o, é, a- é a relação saudável que a gente falou um pouco lá para trás, né? Então acho que é mais ou menos por aí. E a gente vem tentando desenvolver isso dentro da Loud. Uhum, muito obrigada pelo seu tempo. Eu acho que é muito importante deixar claro, né, para o público que o termo saudável numa alta performance, seja esportes tradicionais ou esportes, né? Porque a gente fala que esporte é saúde, só que quando a gente fala sobre alta performance, a gente vai além do limite. Então é uma questão diferente do senso comum que a gente precisa entender também, né? Exato. E assim, não é também porque a gente tem um psicólogo na equipe, que a gente tem um físio, porque a gente tem uma nutricionista e assim por diante, que significa que a gente vai ter um ambiente completamente protegido, né? Muito pelo contrário, as pessoas estão ali, né, principalmente nós da área da saúde, a gente faz muito um trabalho preventivo, que é de tentar prevenir as situações de acontecerem. Mas, eventualmente, algumas situações vão fugir do nosso controle, porque isso é a vida, e a gente vai ter que lidar e correr atrás disso depois, né? Então, assim, e acho que isso que você falou agora, Dori, foi muito importante, porque é justamente isso. Quando a gente fala de um ambiente de alta performance, seja nos esportes ou no mundo corporativo, a gente vai estar fugindo desse conceito de algo saudável, né? Porque vai ter cobrança, vai ter pressão. Se a gente for trazer para os esportes, eles estão treinando 6, 8 horas por dia em frente ao computador. Então, assim, existe toda uma questão por trás disso também, questão de hora de sono, de alimentação, de vida social e contexto social, enfim, questões pessoais envolvendo família, amigos, relacionamentos e assim por diante. Então, a gente falar de saúde dentro do ambiente de alta performance, ele é muito delicado, né? E aí, de novo, por isso que existe todo esse trabalho por parte da staff, né? De não só de performance, mas
staff de saúde, né, no departamento de saúde, que é para buscar construir um ambiente cada vez mais propício para a sensação de você sentir ali uma questão de bem-estar, promover saúde mental, mas também entender que situações, como é que posso dizer, bem, talvez psicologicamente desfavoráveis vão acontecer e aí eles vão ter os recursos para poder acessar isso e as ferramentas para poder lidar. Então, qualquer coisa que aconteça ali na line, seja uma discussão, ou alguém está se sentindo mal, ou, sei lá, está com alguma dor, alguma lesão física, por exemplo, então a gente tem a staff ali preparada para poder não só assumir esse tratamento, como está à disposição desse jogador ou desses jogadores, seja eles quem forem, para o trabalho, né? Então, a gente não está lá só para bater o ponto e ir embora, sabe? A gente está lá para trabalhar e ser usado, né? Vamos dizer assim, né? No bom sentido. Muito obrigada, então. Imagina.